O tema para nós hoje, nesse encontro da virada, eu vou chamar de coragem para construir. Diga assim comigo, coragem para construir. Quem aqui vai dizer, pastor, eu amo fazer obra? Obra, tijolo, massa. Levante a mão. Ali, pastor Marcão, sabia. Posso confessar uma coisa para você? Tenho pavor. O que eu puder comprar pronto, estou comprando. Casa pronta, quanto custa? Tudo pronto. Mas são coisas inevitáveis. Tem coisa que é inevitável você construir ou não construir. Você tem que construir. Por exemplo, casamento. Começa pronto, sim ou não? Não, tem que construir. Um filho que cresce e você libera, casado, com bom caráter, uma profissão, emocionalmente estável. Construir são anos. É impossível pegar algo pronto. Principalmente quando falamos sobre matéria humana. Nós temos que construir. Vamos entrar em um novo ano e certamente diante de nós terão coisas que nos convidarão, somos convidados a construir. Por exemplo, a vida cristã. A vida cristã, nós somos chamados por Deus. Jesus vai à cruz do Calvário, morre por nós, ressuscita com o seu sangue, nos compra. Gente, todo tipo, raça, povo, língua, nação, etnia, Deus em Jesus morre e nos salva. Para que Ele faz isso, meus irmãos? Não só para nos adotar e nos ter de volta, mas enquanto estamos aqui, nós temos uma missão, tarefas a fazer, coisas a construir. Evangelho a pregar, pessoas a ensinar, pessoas a abraçar, pessoas a conviver. Há sempre coisa a construir. Eu diria que nessa noite de 31 de dezembro, sábado, a minha oração aqui é que Deus capacite você para o próximo ano. Para que você consiga impactar outras pessoas. Para que a sua vida consiga construir coisas boas nas outras pessoas. Que a sua vida impacte pessoas que estão precisando ser impactadas pelo amor de Cristo e pelo Evangelho. A minha oração a cada domingo é que quando eu subo aqui, os demais pastores sobem aqui, é dar a você as ferramentas que você precisa para você viver os seus dias de forma a cumprir a vontade, a tarefa de Deus e a missão de Deus, porque é por isso que ainda estamos aqui como salvos. Sempre falando isso aqui, Deus poderia nos salvar, dizer, Sandro, e eu ser salvo e ouvir a voz de Deus, e entender, ter fé para crer, e falar assim, então, suba. Como diz o Luva do Pedreiro, receba, e Deus diria, suba, e eu subo, está pronto. Só que não é assim, meus irmãos. Deus nos resgata das trevas para a sua maravilhosa luz e nos deixa aqui por muitos anos. Para quê? Para realizarmos as tarefas que Ele tem preparado para nós. Todos nós aqui hoje temos tarefas que Deus nos dará no ano de 2023. Relacionamentos que vamos construir, amizades que vamos construir, caráter nosso e de outros que vamos construir ou ajudar a construir. E às vezes achamos que Deus vai usar ou vai construir algo da sua vontade através da mão de outros, mas não da nossa mão. E diríamos, pastor, mas quem sou eu para Deus fazer grandes tarefas por minhas mãos? Olha, você é como eu. Deus é capaz de usar pessoas aparentemente frágeis, fracas, não famosas, conhecidas ou não fortes, pessoas simples. Deus é capaz de usar pessoas simples para fazer coisas extraordinárias. Na história, Deus usou pessoas simples para fazer coisas extraordinárias. E eu diria até que Deus gosta de fazer assim, sabe por quê? Porque no final, a glória é sempre dele. Deus gosta de usar pessoas simples. Que o mundo vai olhar e vai dizer assim, não, daí não vai sair coisa boa. Lembra de Jesus? Diziam assim, quem é esse? Jesus de Nazaré? Um vilarejo lá em Jerusalém, em Belém, pode vir coisa boa de lá. Ninguém dava nada por Jesus para a família dele. Deus usa coisas e pessoas simples para que então a glória seja dele. 2023, Deus nos dará oportunidade e nos convidará, eu diria, comissionará para construir algumas coisas em nome dele. Para alguns hoje aqui, quem sabe, um novo casamento. Estão noivos, vão casar. Acabaram de casar.
para outros construir uma relação, para outros construir o próprio caráter, o próprio domínio próprio. Irmãos, o mundo está em movimento, assim também a missão de Deus ainda está em movimento. Quando acabar aquilo que Deus quer fazer no mundo através de nós, Ele nos recorde assim, olha, é isso aí, pode vir. Deus usa pessoas simples para coisas extraordinárias. E assim foi a história de um homem, copeiro do rei da Pérsia, chamado Neemias. Neemias era um homem simples. O que é mais simples que um copeiro? Trabalha na copa, serve as pessoas. Nunca é servido, mas serve. E é um homem como Neemias, simples, copeiro de um rei da Pérsia, que Deus vai usar para fazer algo extraordinário. Para construir algo extraordinário, a ponto a sua extraordinariedade que estamos lendo e leremos agora. Um homem chamado Neemias, simples. Assim como Deus pode nos usar a cada um de nós para construir coisas extraordinárias ao longo do ano. Quem nunca ouviu falar sobre Neemias? Neemias é o copeiro do rei. Neemias é aquele que sente a vergonha do seu povo, porque a cidade que Deus estabeleceu, que deu aos seus antepassados, ela está completamente destruída, os seus muros derribados, os seus portais completamente destruídos. 102 anos de vergonha, de destruição. E esse homem constrói, com o poder de Deus e com princípios que vamos abordar hoje aqui, em 52 dias. Esse homem constrói, em 52 dias, um muro que estava derribado por 102 anos. Quem é esse homem? Alguém especial? Não. Mas alguém que tem coragem para saber a sua missão no mundo, pegar a vergonha do seu povo e alheia, pegar a sua frustração e transformar a sua frustração em inspiração. Se você é daquelas pessoas que anotam, eu sempre digo isso, os anotadores são contadores de história. Quem anota tem para contar. Hoje, vou dizer para você uma coisa, é um bom dia para anotar o que eu vou falar hoje aqui. A primeira coisa importante para você notar hoje aí é que aquilo que frustra você pode ser a semente da sua inspiração. Pastor, hoje a realidade do meu casamento me frustra. Essa sua frustração, você pode usar isso como uma semente para você usar como inspiração para se engajar e mudar essa realidade. Pastor, a realidade da minha família me frustra, me envergonha, me incomoda. Pegue a sua frustração e a torne uma semente de inspiração para você, em nome de Deus, mudar a sua realidade. Quem entendeu comigo, diga, eu entendi. Frustração, é isso que Neemias faz. Neemias pega a frustração que tem, a vergonha do povo, o que ele faz é, ele não muda de canal, ele não muda de estado, de país. O que ele faz é, ele pega a frustração, ele se inspira, ele entende que essa é a sua missão. Agora ele precisa construir de novo aquilo que foi derribado, a cidade, os muros, tirar a vergonha do povo e devolver a dignidade do povo de Deus. É isso que Neemias vai fazer. Então, vamos ler o texto bíblico, Neemias, capítulo 2, verso 10. Leremos aqui nesta noite, e eu mais uma vez vou ler a versão NVT, nova versão transformadora. E hoje para nós, não 3, não 2, mas 4. 4 coisas importantes para nós esta noite. Neemias 2:10 vai dizer assim: mas, quando Sabalate, o Horonita, e Tobias, oficial amonita, souberam de minha chegada, ficaram muito irados, porque alguém veio promover o bem dos israelitas. Deixa eu te dar aqui mais ou menos um panorama de onde estamos. Neemias sabe do que está acontecendo. Ele vai e pede o favor do rei da Pérsia. Rei, deixe-me ir até lá. Rei, deixe-me influenciar, impactar aquele lugar. Rei, deixe-me fazer alguma coisa. O que ele consegue? Ele consegue o favor do rei da Pérsia. O rei da Pérsia libera, pode ir no meu nome, está liberado, pode ir. O que ele vai? Ele vai. Quando chega lá, verso 10. Quando eu cheguei,
com o favor do rei, Sambalate, o horonita, e Tobias, oficial amonita, souberam da minha chegada. O que eles fizeram? Ficaram muito irritados. Por qual motivo? Porque alguém veio promover o bem dos israelitas. Neemias foi fazer algo bom. E o que ele recebeu? 4 coisas para nós. A primeira delas, esse ano de 2023, número 1, espere oposição. Toda vez que você se lança a construir algo em nome de Deus, como vocação, missão, chamado, tarefa, você sempre vai encontrar oposição. Levante a mão aqui, eu ia dizer assim, não levante, mas agora vou dizer, levante a mão hoje aqui, quem vai assim, pastor, 2022 eu encontrei muita oposição. Levante a mão, quem encontrou oposição aqui? Não estou falando de política. Tentei consertar o meu casamento, mas como foi difícil, muita oposição, meu cônjuge, minha mãe, meu pai. Tentei mudar alguma coisa na minha família, mas muita oposição, muita gente jogando contra, muita gente puxando a corda para o outro lado. Tentei fazer algo melhor na minha empresa, nos meus negócios, na minha finança, mas muita oposição. Levante a mão comigo, quem entendeu? Oposição. Sempre que você intentar em fazer algo para mudar uma realidade, e minha cabeça está amanhã em domingo já, eu diria, para mudar o caos, você sempre vai encontrar oposição. Sabe o que acontece? Muitas vezes nós oramos para que Deus abra a porta. Assim, Deus, abre essa porta porque eu não tenho como abrir. E oramos pedindo que Deus abra portas que para nós elas são impossíveis. Sim, elas são impossíveis. Só que nem toda porta que Deus abre, do outro lado tem um tapete vermelho de boas-vindas. Muitas portas que Deus abre, do outro lado o que encontramos é oposição. Pessoas, espíritos, entidades que não vão ficar satisfeitas com a porta que Deus abriu. Então espere 2023 que Deus faça milagre e abra novas portas. Quem crê comigo nessa noite, diga amém que Deus pode fazer isso. Mas saiba, meu irmão, minha irmã, que nem toda porta você vai ter um tapete vermelho. Em muitas portas você vai encontrar oposição e dificuldade. Espere encontrar inimigos do outro lado da porta que Deus abriu. Inimigos. Observe, Neemias recebeu o favor do rei. Ele tinha uma carta assinada. Ele estava lá documentado. Eu tenho o favor do rei da Pérsia. Estou aqui autorizado. Eu não saí mais cedo do meu trabalho, não estou furando o meu emprego e vindo para casa. Não, eu estou aqui documentado. Mesmo tendo o favor do rei para voltar a Jerusalém, o que ele encontrou não foi boas-vindas, mas foi oposição. Porque, irmão, ter o favor, ter autorização, isso não quer dizer que vamos ter uma vida mais fácil. O favor que temos de pessoas acima de nós ou de Deus nos dá acesso a algo. Mas ao mesmo tempo que nós temos acesso a algo, isso também cria inimigos. Pense comigo o seguinte, cada vez que você avança o terreno, alguém está perdendo terreno, sim ou não? O terreno não estica, o terreno é um só. Toda vez que meu terreno vai avançando, alguém lá está perdendo terreno. E vai brigar para tê-lo de volta. Isso vai de questões espirituais a naturais. Toda vez que minha vida em Deus avança de forma espiritual, emocional, conjugal, eu vou crescendo em Cristo, domínio próprio, Deus vai me concedendo mais oportunidades de tarefas, de servir na missão de Jesus, eu vou ganhando terreno em Deus. Quem vai perdendo? O diabo. E o que ele faz? Não, aqui não, meu terreno eu quero de volta. A mesma coisa emocional, familiar, conjugal. Toda vez que você avança, alguém está perdendo. Então Neemias tem o favor do rei, mas ter o favor de Deus, por exemplo, não quer dizer que as coisas vão ser mais fáceis. Sobre o favor de Deus, eu vou dizer para você hoje 3 coisas, se quiser anote. O favor de Deus não é para você se sentir bem ou você se exibir, mas para realizar uma tarefa.
Deus, quando te dá o favor dele para algo, não é para você se sentir bem, ou para se exibir. Eu tenho o favor de Deus, Deus é comigo. Olha, dessa semana, olha comigo, não sei com você, mas dessa semana comigo, Deus abriu, Deus fez. Não, você precisa exibir. O favor de Deus era você cumprir uma tarefa. Deus te documenta espiritualmente, habilita algo para cumprir uma tarefa, para a vontade, para a glória dele, e não para se exibir. A segunda coisa é que a oposição e as dificuldades apenas confirmam que você está exercendo a missão de Deus. Toda vez que Deus abre a porta, que Deus permite que eu avance, e eu encontro oposição, opa, isso é um bom sinal. Isso quer dizer que eu estou de fato cumprindo a missão de Deus. Porque quem nunca ouviu aquela frase que é pensamento antigo? Os antigos já diziam, se na caminhada da vida você não topar com o diabo no caminho, se preocupe. Porque você pode estar andando na mesma direção que ele. Então, topar com dificuldade, topar com o diabo no caminho, é uma boa notícia. Isso confirma que você está avançando em Deus. Que você está construindo em Deus. Sabe por quê? Terceira coisa, o diabo não vai te estender um tapete vermelho. Cada vez que a sua família entra em um estágio de recuperação, o diabo não fica satisfeito. Toda vez que o seu casamento entra em um estágio de reconciliação, o diabo não está satisfeito. Toda vez que um filho seu, toda vez que a sua vida emocional entra em ajuste, o diabo não está satisfeito. Então, toda vez que temos dificuldade de oposição, é um bom sinal. Alguém diga assim, pastor, eu não sei para que essa mensagem não. Eu não tenho tido oposição nenhuma. Esse ano para mim, 2022, foi beleza. Oposição não tive nenhuma. Me permite falar alguma coisa para você? Quanto maior a visão, maior a oposição. Quem não tem oposição nenhuma, é porque não tem visão nenhuma ou tem a visão muito pequena. Quanto maior você olha, quanto maior você espera, quanto mais você se engaja, quanto mais você avança, quanto mais você se lança em Deus, maior a oposição. Se alguém diz, o diabo esse 2022, olha, parceiro, não me incomodou. Se preocupe. Sua visão pode estar muito pequena, sobre tudo ou nenhuma. Quem tem visão para o casamento e investe, vai encontrar oposição do diabo. Quem tem visão para restaurar a família e se engaja e trabalha, vai ter oposição. Agora, deixa a vida me levar. Vida leva eu. Oposição é zero. O diabo diz, deixa ele quieto, ele sozinho não faz nada mesmo. Oposição. 2023, pela fé, não só creio, mas afirmo biblicamente que Deus vai nos dar, não uma, nem duas, mas mais, o seu favor. Deus vai te dar o favor dele para o seu casamento, para a sua família, sua vida emocional, financeira. Agora, esse favor não é para você andar nas nuvens e se sentir a pessoa. Não, é para você exercer sua tarefa. Deus vai te capacitar para uma missão, mas saiba que ali o diabo vai se levantar. Porque toda porta que Deus abre, do outro lado tem uma oposição. Quem disse isso? O apóstolo Paulo. Eu leio 1 Coríntios 16, versículo 9. Olha o que Paulo diz. Há uma porta inteiramente aberta para realizar um grande trabalho aqui, ainda que muitos se oponham a mim. Para Paulo, as coisas não foram muito fáceis. Sabe da história? Para Pedro, não foi nada fácil. Porque tinha uma grande missão da parte de Deus. Tinha uma grande visão para a igreja do Senhor. E por isso, tinha uma grande oposição. O inferno sempre vai lutar contra você por aquilo que o céu te chamou para fazer. Vou repetir. O inferno vai lutar contra você pelo aquilo que o céu te chamou para fazer. Se Deus me chamou, eu, Sandro, para pregar o Evangelho, é aí que o inferno vai lutar, para que eu não consiga pregar o Evangelho.
de formas que talvez eu não me sinta digno de pregar, de forma que eu não consiga fisicamente, emocionalmente pregar. Eu vou te dar um exemplo. Jesus, quando inicia o ministério, ele vai até João Batista, Rio Jordão, para ser batizado. Enquanto ele sai das águas do batismo, diz que vem uma pomba, como o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba, pousa sobre a sua cabeça, e uma voz do céu pode-se ouvir, uma voz que diz: eis aí o meu filho amado, em quem tenho prazer. E meu filho tem prazer nele. Passam-se alguns versículos, nem uma página. Jesus é levado ao deserto para ser tentado, após ter ouvido: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. No deserto, aonde é que o diabo tenta Jesus? Na sua filiação. O diabo diz: se você de fato é filho de Deus, faz isso, faz isso, faz isso. Deus colocou Jesus como seu filho encarnado, então o diabo quer atacar naquilo que Jesus foi chamado para fazer como filho encarnado. A palavra de Deus vai dizer que nós em Cristo somos feitos nova criatura, recebemos uma nova mente, um novo coração. É aí que o diabo vai atacar você, na sua mente, no seu coração, na sua natureza, com mentiras, com ataques emocionais. A palavra de Deus diz que nós somos amados por Deus, sim ou não? Amados por Deus. Mas na primeira dificuldade, na primeira oportunidade que o seu chão sair debaixo do seu pé, o diabo vai dizer: Deus não te ama. Rejeita esse Deus, ele não ama você. Quantas pessoas ao longo de 2022 tiraram a mão de algo que Deus chamou para você porque o diabo conseguiu minar as suas mentes? Dizendo: você não era para estar aí, você não merece isso, você não tem capacidade de fazer isso. Não, mas Deus falou que não, Deus te enganou, você não é isso, ele não é isso, não aconteceu isso. Lembra de Adão e Eva? Em Gênesis, Deus diz: toquem em tudo, comam de tudo, à vontade. Não precisa pesar, nem pagar, está liberado. Mas dessa árvore, no centro do jardim, não comam. Deus diz, o diabo vem dizer: será mesmo que foi isso que Deus disse? O inferno sempre vai atacar aquilo que você foi chamado para fazer. 2023, se você se propor em Deus a construir ou a reconstruir aquilo que Deus quer como tarefa para você, saiba de uma coisa: lutas vão se levantar. Alguém diz assim: caramba, hein? Podia estar em casa, vendo televisão, dormindo, comendo nozes, botei a roupa branca, tomei banho, para o pastor falar assim: ó, tu vai ter luta. A luta não é estranha aos planos de Deus. Nos planos de Deus, nós sempre teremos lutas. Diga assim para o seu vizinho: você terá lutas. Mas diga assim para ele: mas maior que está em você do que o que está no mundo. Você vai ter oposição. Meu irmão, meu papel como pastor aqui, hoje e sempre, não é fazer você se sentir bem. Não é. Meu papel aqui é preparar você, dar você as ferramentas necessárias para quando a luta chegar, você saber lutar. Porque igreja e pastor que pregam para o povo se sentir bem, tem crentes fracos, frágeis. Então me perdoe, meu papel não é fazer você sentir bem, é preparar você para os dias de luta do próximo ano. E repito, 2023 pela fé, Deus vai abrir portas na sua vida. Mas a você Deus abrir, saiba que o diabo vai se levantar, que pessoas não vão gostar. Mas você não está sozinho, Deus é contigo. Tudo isso, Deus vai caminhar ao seu lado. Tem pessoas que acham que a luta é estranha ao plano de Deus. Luta, Senhor, por quê? Luta eu, Senhor, onde está tu? É luta, meu irmão. Sabe por quê? A luta produz força.
Não sei se deveria perguntar isso, mas vou perguntar. Quantos aqui em 2022 foram à academia? Levante a mão. Ó, 5, 6. Ah, tem gente aqui ainda. Orem por mim. Orem por mim. Eu fiquei fora da academia, dá pra perceber, né? Fiquei fora da academia uns 6 meses, fazendo fisioterapia no meu cotovelo, que deu problema. Voltei para academia, o médico me liberou, eu estou bom. Fui um dia, beleza. Fui o segundo, liberou. O terceiro, o cotovelo ficou ruim de novo. Eu estou fora de lá de novo já há quase um mês ou mais. Ora por mim e diga assim, Deus, Senhor, cura o cotovelo do meu pastor, que ele quer puxar ferro e não consegue. Eu não gosto de leve, eu gosto de pesado. Mas falando da academia, o que acontece? Quanto mais luta, mais força você tem. Quanto mais peso, mais forte você fica. Quem entendeu comigo, diga amém. Vamos para a academia. Fala para minha esposa, minha filha, bota peso nisso. É pesado o que se faz. Porque quanto mais pesado, mais força você faz, você tem músculo. Mais forte o seu músculo fica. Então quem faz sempre o mesmo peso a vida inteira, o músculo não desenvolve. Semana que vem, mês que vem, eu tenho que aumentar a carga. Vou fazer supino, bota mais 2 de cada lado, mas bota mais 5, mais pesado. O músculo vai ganhando força. Quanto mais peso, quanto mais luta, mais forte o músculo fica. A fé é como se fosse um músculo. Quanto mais você exerce a sua fé, quanto mais você pratica a sua fé, com desafios maiores e mais pesados, a sua fé cresce, igual o seu músculo. Então luta, diga-se comigo, luta produz força. Crente que não tem luta, meu irmão, é crente fraco. Crente tem que ter luta, sabendo que não vai lutar sozinho. Versículo 11 ao 16 de Neemias 2. Vai dizer assim, assim cheguei a Jerusalém 3 dias depois. Saí discretamente durante a noite, levando comigo uns poucos homens. Não havia contado a ninguém os planos para Jerusalém. Já para um pouquinho aqui. Isso aqui é antagônico à rede social. Duvido tu passar o ano de 2023 sem compartilhar nada com ninguém da sua vida. Tenta. Não vou compartilhar com ninguém nada da minha vida de 2023. Então ele diz que ao construir algo que Deus colocou em sua mão, ele não contou nada para ninguém do que Deus havia o comissionado. Levando comigo uns poucos homens, não havia contado nada a ninguém, os planos para Jerusalém, que Deus tinha colocado em meu coração. Não levamos nenhum animal de carga, além daquele que eu montava. 13. Depois que escureceu, saí pela porta do vale, passei pelo poço do Chacal e fui até a porta do esterco para inspecionar o muro de Jerusalém, que tinha sido derrubado, e as portas que haviam sido destruídas pelo fogo. Em seguida, fui à porta da fonte e ao tanque do rei, mas, por causa do entulho, não havia espaço para meu animal passar. 15. Por isso, embora ainda estivesse escuro, subi pelo vale de Cedron e inspecionei, é a segunda vez que eu uso a palavra, inspecionei os muros ali, antes de voltar e entrar de novo pela porta do vale. Os oficiais da cidade, os oficiais da cidade não sabiam onde eu tinha ido, nem o que estava fazendo, pois não havia contado meus planos a ninguém. Ainda não tinha falado com os líderes judeus, os sacerdotes, os nobres, os oficiais e outros que realizaram o trabalho até aqui. Para você construir as tarefas que Deus colocará em suas mãos, número 1, saiba que você vai encontrar oposição. E número 2, você precisa fazer o dever de casa. Você precisa se capacitar, avaliar, inspecionar, estudar, fazer a sua parte. Quantas pessoas chegam ao final deste ano frustradas com aquilo que elas mesmas não fizeram? Eu me lembrei agora, não está no esboço aqui, lembrei agora de uma frase de um filósofo, não vou dizer o nome, ele vai dizer assim, sorte, quem já ouviu essa? Vai dizer assim, sorte. Sorte
é o nome que os preguiçosos usam para aquilo que eles não querem fazer. Sorte é a palavra que os preguiçosos usam para o trabalho que eles não querem ter. É sorte. Neemias, ele tem uma obra para fazer, em contraposição, mas o que ele faz? Levanta de madrugada, cedo. Não conta para ninguém, não interessa a ninguém, é a minha parte. Vou lá inspecionar esse muro como é que está. Talvez, quantas pedras cabem aqui, quantas pessoas eu vou ter que chamar, essa porta aqui, e vou ter que ligar para o marceneiro, isso aqui o povo vai sozinho. Ele foi inspecionar o trabalho, ou seja, ele foi fazer o dever de casa. Antes de empilhar pedra no muro, Neemias foi inspecionar os muros e os portões. Ele foi avaliar como aquilo seria feito. O que fazemos aqui agora? O que fazemos todos os domingos aqui? Nós, a cada domingo aqui, nós estamos nos avaliando à luz das Escrituras. Pastor, eu quero construir um casamento melhor. O que você faz? Começa como, meu irmão, minha irmã? Começa se autoanalisando, se analise. À luz da palavra de Deus, que marido tenho sido, que esposa tenho sido, que homem, que mulher tenho sido. Se avalie, se analise, faça o dever de casa sobre si e sobre tudo que está ao seu redor. Porque você fazer a sua parte, eu vou chamar de fazer o dever de casa, implica em 4 coisas. A primeira delas, isso exige que você pense na tarefa fora do horário de aula. Ou seja, fazer o dever de casa literalmente quer dizer pensar naquela matéria num horário que não é o horário de aula. Por exemplo, aqui estamos lendo a palavra de Deus. Fazer o seu dever de casa, biblicamente falando, seria entre os domingos. Você abrir este livro, você estudá-lo, você ler, orar, deixar que esse livro não só seja lido por você, mas que ele leia você. Leia você e te diga, isso aqui tem que ser mudado, Sandra. Isso é fazer o dever de casa. Por isso, homens e mulheres que levam para casa aquilo que no domingo ouviram e para os grupos pequenos, crescem. Desenvolvem-se. Fazer o dever de casa implica em se preocupar com a tarefa mesmo fora do horário. Segundo, o dever de casa permite que você desenvolva as suas habilidades. Agora vamos ao ramo natural, profissional, empresarial, acadêmico. Cada vez que eu exercito aquilo que me foi dado como conhecimento, eu avanço o meu intelecto, eu avanço as minhas capacidades, eu desenvolvo as minhas habilidades. Quantos cristãos estão orando a Deus para que Deus faça algo na vida profissional, mas da parte deles não acontece nada. A parte de Deus, mas a nossa parte. Neemias poderia dizer assim, Deus, eis-me aqui, Deus me usa como tu queres. Sim, mas não é o suficiente. Deixa eu ir lá ver como estão as coisas. Deixa eu avaliar aqui como está o meu casamento. Deixa eu avaliar como estão os meus filhos. Deixa eu avaliar como estão as minhas emoções. O que eu tenho que fazer? Senhor, me ajuda, mas a quem tem que procurar? Como eu tenho que orar? Que texto eu tenho que ler? O que eu tenho que me aprimorar? É a sua parte, fazer o dever de casa. Terceira coisa, o dever de casa ajuda você a internalizar o processo. Pastor 23, eu quero construir melhor a minha carreira profissional. Não espere que Deus, como um gênio da lâmpada, estale o dedo e as coisas aconteçam. Você deve pensar sobre as possibilidades financeiras, acadêmicas, curriculares, mercado de trabalho, e produzir isso. Enquanto você vai internalizando o processo, e vai criando mais habilidades, você vai praticando, você vai pensando naquilo. Pastor, eu quero em 2023, eu quero construir melhor um casamento, uma família, uma vida emocional. Olha, foque nisso, pense nisso, trabalhe isso, veja as possibilidades. Faça o dever de casa. E quarto, o dever de casa prepara as pessoas para os testes que ainda estão chegando. Quem sai da aula do colégio normal, natural, vai para casa e só joga videogame, chega a semana que vem, teste surpresa, adivinha o resultado?
Quem leva a aula para casa e estuda está se preparando para os testes que ainda vão vir, sim ou não? Mesma coisa é a palavra de Deus, meus irmãos. Quando estamos lendo, cada domingo, diariamente, analisando, estudando, lendo-a, deixando que ela nos leia e nos ensine, estamos sendo preparados para testes que ainda vão vir. Testes financeiros, emocionais, conjugais, relacionais, familiares. Muitas pessoas, muitos cristãos estão fracassando porque estão confiando a Deus aquilo que é de sua responsabilidade. Deus, confio no Senhor, Deus. O Senhor é fera, Deus. Não há ninguém como o Senhor. Tomei um chá de camomila, vou deitar, Senhor, creio que amanhã tudo vai estar pronto. Senhor, Tu sabe que eu preciso de um emprego, Senhor. Tá bom? O currículo está aqui na cabeceira, do lado do Salmo 91. Já orei pelo currículo, Deus, ó. Está nas suas mãos. Já aconteceu, pastor. Pastor, tem uma prova amanhã, tem um Enem amanhã, pastor, você pode orar por mim? Vou orar, irmã. A irmã estudou? Não, estou confiando no Senhor. Então vou orar por você. Senhora, pastor, vou orar por você. Aí eu oro, Senhor, peço ao Pai com poder, que o Senhor traga à tona a mente da minha irmã, tudo que ela estudou. Ela abre o olho assim. Como quem diz, não estudei nada, né? Agora ferrou de vez. Nós confiamos a Deus aquilo que é de nossa responsabilidade. Deus, o que houve no meu casamento, Senhor? Eu achei que era a mulher que o Senhor deu para mim. Senhor, eu achei que quando eu casei na igreja com o pastor Marcão, que ia ser para sempre. Mas Deus, o que houve? Meu irmão, você não cuidou da sua mulher. Você, mulher, não cuidou do seu marido. Não cuidou da sua língua, da sua aparência, do seu comportamento, do seu espírito, da sua alma. Aí você vai, Deus, o que aconteceu? Não, é sua responsabilidade. Senhor, o que aconteceu, Senhor? Estou endividado, não sei o que fazer. É sua responsabilidade. Vai entrar um novo ano e você terá tarefas, construções a fazer, mas em nome de Jesus, embora tenha oposição, faça a sua parte. Diga sempre ao seu vizinho, faça a sua parte. Assim, que Deus vai fazer a dele. Neemias acorda cedo, de madrugada, não sai dizendo assim, não, porque eu fui, não, porque o pessoal assim, estava dormindo, mas eu fui, porque eu sou um cara melhor. Não, ele foi quieto e fez a parte dele. E por isso obteve sucesso na construção. E eu diria que se você for responsável com aquilo que Deus já te deu até o dia de hoje, Deus vai garantir que você continue recebendo o que você precisa. Quem recebe, diga amém nesta noite. Se você for responsável pelo que Deus te deu, Deus vai continuar garantindo que você tenha tudo o que você precisa. Se você for responsável com o seu casamento, for responsável com o dinheiro que Deus te dá, for responsável com a sua mente, com o seu corpo, com o seu espírito, com as relações, Deus vai continuar te abençoando e garantindo que você tenha tudo o que você precisa. Mas seja alguém responsável. Então, número 1, no ano novo, portas vão se abrir. Deus vai convidar você para construir coisas novas. Mas saiba que vai ter oposição e saiba que boa parte dependerá da sua responsabilidade. Versículo 17. Mas então eu lhes disse, vocês sabem muito bem da terrível situação em que estamos. Jerusalém está em ruínas. Neemias falando aos irmãos dele na fé. Suas portas foram destruídas pelo fogo. O que ele diz é, venham meus irmãos, venham meus amigos, venham todos. E vamos reconstruir o muro de Jerusalém e acabar com essa vergonha. Número 1, terá oposições. Número 2, faça a sua parte de dever de casa. E número 3, tenha um caráter a ser seguido. Se você quer realizar coisas em Deus, quer construir coisas novas em Deus, para o seu casamento, para a sua vida, para a sua casa, você precisa ser alguém que tem um caráter a ser seguido. Neemias diz, venham meus irmãos, me sigam, vamos juntos. Sabe o que eles dizem? Vamos, Neemias. As pessoas vão comprar você antes de comprar o seu plano. Vou repetir, as pessoas comprarão você antes de comprar o seu plano
a sua ideia e a sua palavra. Pessoas que não conseguiram chegar onde queriam chegar em 2022, em seu coração, sua missão com Deus, espiritualidade, seu casamento. Porque não conseguiram manter ou fabricar, perante a palavra de Deus, um caráter que é coerente, que condiz com aquilo qual propõe ou convida outros a participarem. A primeira coisa que as pessoas vão olhar a receber um convite seu, a uma ideia sua, elas vão olhar os seus frutos. Os frutos falam por você. Pense comigo, se eu como pastor desta igreja não sou perfeito, tenho muitos defeitos e falhas, pergunte à minha esposa e aos meus filhos. Mas imagine, se eu domingo aqui eu prego a palavra e convido você a uma vida correta, a buscar ao Senhor e a desenvolver o seu caráter, a sua missão em Deus, mas se enquanto eu falo isso, eu sou alguém que vive de forma ciumenta, invejosa, que vive uma vida desprovida de controle financeiro. Se eu sou alguém que tenho palavras que chocam a palavra de Deus, se sou alguém cobiçoso, se sou alguém egoísta, por mais que eu pregue a palavra de Deus, não sou perfeito, mas por mais que eu pregue a palavra de Deus e convide você a viver uma vida mais elevada em Deus, o que você vai fazer é, você vai avaliar as minhas palavras, o meu convite e a minha vida, sim ou não? Então as minhas ações dão crédito, ou tiram o crédito ou o valor das minhas palavras. Palavras de alguém que não tem um bom caráter são palavras que têm valor nenhum. Quantos cristãos, a igreja brasileira, permita-me um parênteses aqui, a igreja brasileira sofre desse mal há muitos anos. Meu irmão, pregar um sermão não é difícil. Treina, faz um curso, tu consegue, muito melhor do que eu. Difícil é viver que eu estou pregando isso aqui. Citar um texto bíblico é mole. Tem muita gente citando um texto bíblico por aí. Mas olha a vida. Olha o caráter. Neemias é alguém que diz, vamos. As pessoas olham a sua vida, olham o seu caráter e diz, eu estou com você, Neemias. Se você quer construir um casamento melhor, uma família melhor, emoções melhores, invista em seu caráter à luz da palavra de Deus. Para que você, homem, ao dizer para sua esposa, vamos, siga-me, ela disse, é para agora, amor. Eu confio em você, eu sei quem você é. E não ouça ao contrário. Vamos, eu diga, quer com você? Não vou mesmo. Você é avarento, você é ciumento, você é egoísta, só pensa em você, você não tem controle financeiro, você vai acabar com a nossa família. Aí faz como? Homens e mulheres precisam ter o valor das palavras baseado no seu caráter e na sua ação. Bons frutos criam credibilidade. Observe Jesus com seus discípulos, chamou 12. O que ele não fez foi, galera, chega aí, Mateus, prazer, Pedro, né? Pedro de quê? Prazer, Tiago, beleza? Tamo junto, sou Jesus, chamei vocês, tá? Vocês agora são meus discípulos, ok? Faz o seguinte, vai em casa, para todo mundo, tá? E ide por todo mundo e vão pregar o evangelho. Ele fez isso sim ou não? Não. Andou com esses caras 3 anos e meio. Por quê, pastor? Para moldar o caráter deles. Pedro, se eu mandar você como você é, meu amigo, você vai acabar com o meu nome. Tu vai me destruir por aí. Olha, Tiago e João, filhinhos de mamãe, cada um quer uma cadeirinha no céu. Se eu mandar vocês vão fazer muita besteira por aí. Mateus, você cobrador de impostos, você que tira do seu povo para dar para os romanos, se você for no meu nome, ninguém vai tirar e vai quebrar meu nome. Tu é um traíra financeiro do seu povo, Mateus. Então Deus tem que andar 3 anos com eles, ensinando palavra, moldando o caráter. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Pedro precisa negar. Tiago e João precisam ser envergonhados com o pedido deles. Todos precisam ser forjados no seu caráter. E quando então são forjados no seu caráter,
Aí Jesus diz, agora, ide por todo mundo e façam discípulos. E os batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pastor, no 2023, eu creio que Deus vai abrir porta para a minha vida. Vai abrir. Lá você vai ter oposição para construir o que Deus te convida a fazer como tarefa que Ele quer que você faça. Você vai ter que se preparar para isso. Fazer o dever de casa, assumir a sua responsabilidade. E você precisará ser alguém que as suas ações glorifiquem a Deus. Paulo diz, quer vocês comam, quer vocês bebam, façam qualquer outra coisa, seja isso para a glória de Deus. O Brasil precisa de cristãos de verdade, meus irmãos. Permita aqui abrir um parênteses. Esses dias eu fiquei chocado com muitas coisas, políticas e teológicas. Por exemplo, um senhor antigo aí, um cantor aí, de algumas teologias aí absurdas. Não pode mais cantar isso, não pode mais cantar aquilo. Tem que tirar isso, porque isso aqui é racista, que isso aqui é homofóbico, que isso aqui é não sei o que lá, e fala muita baboseira. Falando à luz da Bíblia que eu estou dizendo. Aí eu ouvir aquilo, já fico assim um pouco chateado. Falo assim, pô, o cara velho já, pô, não tem mais o que fazer, procura um asilo, vai se internar. Pô, indo para fazer podcast, falar besteira, já me irrita. Agora o que me deixa nervoso, quase que falei com raiva, é ver cristãos que estão frequentando igreja há anos, que assistem culto há anos, vai dizer assim, rapaz, não é verdade? Eu nunca pensei dessa maneira. Rapaz, que revelação, hein? Esse homem iluminado, olha, eu nunca consegui ver isso, meu Deus, esse cara, que teologia. Deixa nervoso, eu falei, o quê? Essas pessoas estão concordando com o que está dizendo, eu digo, meu Deus. O Brasil precisa de cristãos forjados pela palavra de Deus. Que saibam distinguir verdade e mentira, luz e trevas, verdade e engano na vida política, emocional, espiritual, teológica e emocional. Jesus passou 3 anos com aqueles homens. E eu digo para você o seguinte, não tente pregar Jesus para alguém se você não está vivendo o reino desse Jesus. Se cale. Se você não está vivendo o reino de Jesus de 2023, primeiro se conserte à luz da palavra, deixa a palavra ler você, moldar você, aí você prega Jesus para alguém. Porque os seus frutos vão validar a sua palavra ou não. Porque nem todo mundo que diz, siga-me, merece ser seguido. Vou repetir isso para você, meu irmão, 2023. Nem todo mundo que vai dizer para você, siga-me, merece ser seguido. Da política à igreja. Nem todo que diz, siga-me, merece ser seguido. Muito cuidado. Caráter e frutos, para que possamos construir aquilo que Deus colocou diante de nós. Verso 18, e vou para o nosso encerramento. Neemias diz, então eu lhes contei como a mão de Deus tinha estado sobre mim, depois do convite, e lhes relatei minha conversa com o rei. E eles responderam o quê? Sim, Neemias, nós vamos reconstruir o muro. E ficaram animados para realizar esta boa obra. Porque uma boa liderança, que tem um bom caráter, que as suas ações validam palavras e não o contrário, é alguém digno de ser seguido. Eles disseram, sim, Neemias, conhecemos você. Você é alguém que não correu da afronta. Senhor, perdoa. Que não pegou um avião para outro país. Fecha parênteses. Você é alguém que não correu na hora da luta. Neemias, você não é alguém que usou de palavras e ações que envergonharam a Deus. Não, você na luta, não afronta, você deu de frente, você fez a sua parte, você investigou o seu trabalho, foi responsável, fez a sua parte. Você nos mostra com as suas ações que você é alguém que podemos seguir e confiar para esta obra. Então, eles seguiram. Se você quer construir coisas e tarefas que Deus colocará diante de você,
2023, seu casamento, família, espiritual, emocional e financeiro, número 1, saiba que você vai ter oposição. Número 2, faça a sua parte. Número 3, molde o seu caráter, tem um caráter a ser seguido. E quarto e último, construa uma equipe. Você jamais vai chegar aonde Deus quer que você chegue sozinho. Você nunca vai realizar a missão de Deus sozinho. Diga sempre pro seu vizinho, isso é duro, hein? Diga para ele, você nunca vai realizar a missão que Deus te deu sozinho. É impossível. É impossível. Neemias, vamos, meus irmãos, vamos nessa. Isso, vamos com você, Neemias, vamos juntos. Vamos reconstruir o muro. Meus irmãos, Jesus poderia ter cumprido a missão dele para nos salvar sozinho, sim ou não? Sim, é claro que sim. Precisava de Pedro? Claro que não. De Judas? Sim, né? Alguém tinha que trair. Precisava de Mateus? Não. Tiago e João? Não. Não precisava de ninguém. Mas ainda assim montou uma equipe. Disse, vamos juntos. Quem nunca ouviu aquela frase, sozinho você pode ir mais rápido, mas com uma equipe você vai mais longe. Pastor, meu casamento, pastor, minha família, minhas emoções. Você está tentando vencer esta guerra, construir essa tarefa sozinho. Não quer participar de um grupo pequeno, não quer pedir aconselhamento, não quer compartilhar sua dificuldade com ninguém, não quer procurar um grupo de oração, não quer sentar com um amigo no café, você quer ir sozinho. Você não vai conseguir. Não vai conseguir. Toda a visão que Deus nos dá para fazer em compartilhamento com outras pessoas. Meu irmão, o cristianismo, ele não é uma corrida de 100 metros rasos. Você dá um tiro e chega. O cristianismo é uma maratona que se corre, sabe até quando? A vida inteira. A vida inteira. E você precisa de pessoas para correrem com você. Deus não nos chamou para fazer o percurso da vida cristã no nome dele sozinhos. É por isso que estamos aqui domingo após domingo. Eu poderia estar em casa com a minha Bíblia, você com a sua Bíblia, só que nós seríamos fragilizados. Precisamos do calor humano, precisamos desta amizade, precisamos aprender juntos, compartilhar, orar um pelos outros. Nós precisamos de uma equipe. A pergunta que eu faço para você é, qual é a sua equipe? 2023, convide pessoas para caminhar com você. Escolha a dedo, eu sempre digo isso. Família, a gente não escolhe. Não escolhe. Não tem a família que eu escolhi. É a minha família, do jeito que vier. Agora, quem vai andar com você, aí você escolhe. Não, esse tipo de gente não anda comigo. Não digo sobre amar, digo repartir a caminhada, compartilhar sonho e visão, dar as mãos para conquistar juntos. Você precisa de alguém para caminhar com você. Sozinho você não vai conseguir. Você nunca fará a vontade de Deus sozinho. Sozinho conseguimos fazer algumas coisas? Conseguimos. Tudo? Não. Hoje eu quero terminar com uma dinâmica, enquanto os músicos podem ir subindo. Uma dinâmica que já fizemos algumas vezes aqui, mas nunca com esse fim, ou para esse fim. Não é a Eliana, mas é a dinâmica dos dedinhos. Pega comigo a sua mão, que não é boa, a minha direita. Faz assim. É a mão que você não escreve, que você não usa o... já ia falar o mouse, sou esquerdo, uso o mouse com a mão direita. Pega a sua mão ruim. Pega a mão boa. Bota só um dedo assim. Você já fez isso aqui várias vezes, mas não é a chuva não, é outra coisa, tá? Vai batendo com um dedo assim. Sai som, sim ou não? Sai som. Isso quer dizer assim, bom, eu posso ir sozinho. As visões que Deus nos dá, os sonhos, começam com uma pessoa só. Deus me dá um sonho, eu compartilho com o pastor Marcão, pastor Paulo, pastor Sandra. Deus me dá um sonho. O sonho vem com uma pessoa só e compartilho. Agora vai com o segundo dedo assim, 2 dedos. Quando eu compartilho com alguém e ando junto, porque quando cair o outro, levanta. O som fica mais alto. As coisas fazem mais sentido.
fazemos mais barulho, impactamos mais. Agora bota o terceiro dedo. Mas aí cordão de 3 dobras. Eu, essa pessoa, Cristo, a palavra de Deus, impactamos mais. Faz mais barulhos. Mas aí quando umas pessoas, coloca o 4º dedo. Me lembrei agora lá da fornalha, o 4º homem estava lá. E Deus nos ajuda, nos dá pessoas. E vamos avançando. Agora abre o polegar meio que ele não bata. Olha o barulho, olha o impacto de muitos dedos, muitas pessoas. Se é para Jesus, pode aplaudir mais forte para Jesus nessa noite. Aplauda o Senhor nessa noite. Nós precisamos de pessoas. Precisamos de pessoas. Como Deus tem falado no meu coração nos últimos dias, semanas e meses. Conversar com o pastor Marcão na semana passada. Você vai fazer algumas loucuras como igreja 2023. Coisa que alguém vai dizer assim, mas a igreja faz isso? Não se preocupe, é coisa boa. Não é moda, é comunhão. Nós precisamos de comunhão. Nós precisamos andar juntos. Você não vai conseguir desenvolver a tarefa que Deus vai abrir nesse novo ano sozinho. Procure um grupo pequeno, procure seus pastores, procure um amigo, procure um casal, ore junto, sonhe junto. A visão e o sonho começam de uma pessoa só. Quando compartilhamos, nós levamos isso à realidade. Então, para recapitular, 2023, Deus vai convidar você a construir algumas coisas. Quem sabe está aqui hoje dizendo, Deus, levanta os muros do meu casamento que estão derribados. Deus, levanta os muros das minhas emoções que estão em frangalhos. Deus, dá novas portas, possibilidades para a minha família, para a minha vida financeira. Deus pode e faz aquilo que para nós é impossível. Mas Ele hoje te avisa, quando a porta abrir, não tenha medo, vou estar com você. O inimigo vai se levantar e oposição você terá. Mas seja responsável. Faça a sua parte, se empenhe. Seja pessoa de caráter. Desenvolva pela palavra de Deus o seu caráter. Seja a pessoa a ser seguida, para que a sua família te siga, para que os seus irmãos te sigam e vejam em você a verdade da palavra de Deus e os frutos da palavra de Deus. E por último, não ande sozinho. 2023, busque pessoas para caminhar com você. Ao final, para refletir e praticar. É o que chamamos nessa hora, você reflete sobre todo o conteúdo e coloca em prática a partir de amanhã. Número 1, não se desanime quando encontrar oposições, elas fazem parte do processo. Segundo, se capacite para construir o que Deus chamou para realizar. Não sei o que é, se capacite. É para ser marido? Se capacita, meu irmão. É para ser esposa? Se capacita, minha irmã. É para ser pai? Se capacitem, meus irmãos. Se capacitem. Deixe que a palavra de Deus molde seu caráter e transforme suas atitudes. Ao longo do ano, perdemos coisas e pessoas, porque as nossas palavras não tiveram aval das nossas atitudes. E não fomos pessoas dignas de serem seguidas. E quarto, monte uma equipe que o ajude a realizar o plano de Deus. E não ande sozinho. Coragem para construir. A minha oração hoje é que a sua vida em 2023 impacte outras vidas e lugares. A minha oração 2023 é que a cada domingo você aqui receba as ferramentas que precisa para ser forjado, transformado na peça que Deus quer usar lá fora. O mundo lá fora está sedento da palavra e do evangelho genuíno de Deus. Amanhã falarei um pouco sobre isso. Sobre o mundo do politicamente correto, meus irmãos. Eu nunca aqui, e amanhã não serei nem um pouco politicamente correto. O meu compromisso não é ser politicamente correto, mas é ser biblicamente claro. É isso que a Bíblia diz. Embora não seja politicamente correto, sem ofender ninguém. Então cuidado. 2023, que as portas que se abram, Deus encontra alguém que Ele quer forjar e usar
para impactar pessoas, lugares e a história. E pela fé, eu creio que 2023, Deus vai te dar coisas grandes para construir. Você conseguirá talvez reconstruir os muros do seu lar, da sua mente, do seu coração, da sua alma, da sua casa e do seu ministério, em nome de Jesus. Vamos orar, fique em pé comigo nesta noite.